Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Pam se recusa firmemente a entregar a chave do quarto de Filipa a Danilo, deixando claro que não permitirá que ele interfira mais na vida da jovem. Enquanto isso, Filipa, atordoada e à beira de um colapso, implora a Joana que a deixe sair imediatamente da clínica. O desespero em seus olhos revela o quanto ela se sente presa, sufocada e perdida, sem saber em quem confiar. Em outro canto, Marlon conversa seriamente com Lucas. Determinado a lutar limpo, Lucas toma a decisão de descartar o aditivo oferecido por Bárbara e Romano, preferindo contar apenas com sua própria força e técnica no ringue. Sofia, por sua vez, lamenta profundamente que Léo não tenha aceitado acompanhar Samuel durante o passeio que havia planejado. Ela sente a distância entre eles crescer de forma silenciosa e dolorosa. A tensão dá lugar à alegria quando Lucas vence sua luta. A vitória contagia todos, que comemoram com entusiasmo. Marlon abraça Bárbara em meio à festa, mas o gesto é observado atentamente por Léo, que contém suas emoções. Em seguida, Marlon encara Jorginho e vence a disputa com garra, dedicando o triunfo a Léo numa tentativa clara de reaproximação. Do outro lado, a pressão aumenta. Romano cobra que Bárbara perca sua luta de propósito, colocando-a contra seus próprios valores e sentimentos. Enquanto isso, Danilo, cada vez mais inquieto com o desaparecimento de Filipa, alerta Nina e exige respostas. Seu desespero o leva a confrontar Jaques, ameaçando-o com uma determinação fria e feroz, prometendo que nada, e nem ninguém, ficará impune se algo acontecer a Filipa. À beira do desfecho de Dona de Mim, Jaques encara o pior momento de sua trajetória. Uma queda vertiginosa que começa com a descoberta de todos os seus crimes e culmina em uma fuga desastrosa, marcada por violência, humilhação e o reencontro amargo com Tânia. Com a prisão decretada e sua imagem destruída, o vilão entra em colapso emocional e físico, enquanto tenta escapar do cerco armado pela polícia e pela própria consciência. Tudo acontece de maneira abrupta e caótica. Assim que a verdade sobre a morte de Abel vem à tona, Jaques sente o chão desaparecer sob seus pés. Por mais que tenha acreditado que jamais seria descoberto, as peças que ele tentou esconder começaram a se encaixar uma a uma, expondo sua face mais cruel. O julgamento público é imediato, e a notícia explode como um incêndio. Jaques é assassino. Jaques é o responsável pela morte de Abel. O vilão percebe que não tem mais tempo para negar, manipular, distorcer ou se esconder atrás das máscaras que sempre usou para enganar o mundo. Com a prisão decretada, ele toma a decisão desesperada de fugir. Na calada da noite, retorna à sua casa para tentar uma despedida silenciosa, quase fantasmal. Observa de longe familiares que um dia fingiu amar, tentando lembrar de alguma emoção verdadeira, mas tudo o que encontra é um vazio turvo, formado por anos de mentiras e ambição desmedida. Ele não se considera um homem sentimental, mas admite para si mesmo que nunca imaginou que terminaria assim. Reduzido à condição de fugitivo, rejeitado por todos, odiado por muitos e prestes a enfrentar as consequências que jamais acreditou que chegariam. Enquanto recolhe alguns pertences às pressas, achando que ninguém o notou, Samuel aparece na porta. O olhar do jovem é de choque e decepção profunda, um misto de repulsa e tristeza, como se estivesse vendo um estranho ocupar o corpo do homem que um dia considerou uma figura importante na família. Samuel percebe imediatamente o que o tio está tentando fazer. "Você vai fugir?" Ele pergunta, sem precisar de resposta. Jaques tenta inventar uma desculpa qualquer, mas está cansado demais até para mentir. A verdade é que aquele é um dos raros momentos em que ele não tem força para dissimular. "Eu não posso ser preso, Samuel. Não agora. Não desse jeito", diz, com a voz embargada por uma raiva impotente. Samuel tenta impedi-lo, fala sobre Abel, sobre justiça, sobre tudo o que ele destruiu. Mas Jaques, movido pelo instinto de sobrevivência, o empurra e corre em direção ao carro. A fuga começa ali, com o coração acelerado e a certeza de que cada segundo pode ser o último em liberdade. A delegada Valquíria, incansável e determinada, mobiliza toda a polícia para capturar o assassino. Equipes são espalhadas pela cidade, vias são monitoradas, drones entram em operação e rádios pipocam com atualizações constantes.
O nome de Jacques circula em todos os canais de comunicação. Procurado, perigoso, fugitivo. Mesmo assim, ele consegue despistar as primeiras equipes, entrando em estradas secundárias e atoleiros escondidos. Mas é uma vitória frágil, temporária. A polícia rastreia sua última localização e chega muito perto de capturá-lo. Valkyria, com sua experiência e frieza estratégica, cercaria qualquer outro criminoso nessa situação. Mas Jacques dirige sem rumo, tomando caminhos imprevisíveis, quase irracionais, como se ele próprio não soubesse aonde estava indo. E por isso, ironicamente, ele consegue escapar, não pela inteligência, mas pelo puro caos. Quando a polícia perde seus vestígios, Valkyria respira fundo e encara Samuel, que acompanha a operação na delegacia. "Nós vamos encontrá-lo", ela promete. Mas homens como ele, às vezes, se destroem sozinhos antes de chegarmos lá. Mal sabia ela o quão certa estava. A fuga que Jacques imaginou cheia de adrenalina e esperteza se transforma rapidamente no maior perrengue de sua vida. Sem dormir, sem comer e sem confiar em ninguém, ele acaba aceitando a ajuda de um motoqueiro desconhecido que promete levá-lo até uma região isolada, onde poderia se esconder por alguns dias. A ideia parece boa até o momento em que deixa de ser. No meio do trajeto, o motoqueiro para abruptamente no acostamento e exige todo o dinheiro que Jacques carrega. Surpreso e vulnerável, ele tenta argumentar, tenta se impor, tenta ameaçar, como sempre fez. Mas nada funciona. O motoqueiro, irritado e cansado de ouvir a voz arrogante do fugitivo, parte para cima dele com brutalidade. O golpe o pega de surpresa. Jacques cai no chão poeirento, sente o gosto metálico do sangue preencher sua boca e percebe, pela primeira vez, que está realmente indefeso. Toma chutes, socos, é arrastado pelo casaco como um fardo descartável. Ele tenta reagir, mas o corpo não responde. O motoqueiro pega o dinheiro, cospe no chão ao lado dele e desaparece numa nuvem de poeira. Jacques, machucado, com o rosto deformado e as roupas rasgadas, rasteja até o acostamento e tenta entender como chegou tão baixo. Não encontra resposta. Apenas continua andando, cambaleando, como um fantasma sem rumo. Algumas horas depois, sujo, ensanguentado e humilhado, ele entra em um bar simples na beira da estrada. Não tem forças para continuar fugindo e decide se misturar aos músicos locais, pegando um violão emprestado e fingindo ser apenas mais um artista itinerante. Sua presença chama pouca atenção. Ele virou sombra, sem o brilho que o poder lhe dava. Até que Tânia aparece. O coração dele quase para quando vê a ex-mulher ali, parada na porta, observando-o tocar. Ela não parece surpresa. Não parece emocionada. Apenas o encara com uma frieza que corta. "Então é aqui que você veio se esconder?" diz ela, com uma voz que fere mais que qualquer golpe físico. Jacques engole seco, sem saber o que dizer. Para piorar, ela se aproxima do palco e se senta bem na frente dele, como se estivesse assistindo a um espetáculo ridículo. "Quer saber como eu te encontrei?" ela pergunta, inclinando-se para a frente. "Não foi difícil. Você sempre corre para lugares onde acha que ninguém te conhece. Mas você se esquece de uma coisa. Eu te conheço melhor do que ninguém. A cada palavra, Tânia o afunda mais. Ela descreve sua decadência, lembra seus crimes, aponta suas falhas e expõe sua covardia. O bar inteiro escuta. O vilão, que sempre se alimentou do medo e da admiração alheia, agora não é nada além de um homem derrotado sendo humilhado publicamente. "Olha para você, Jacques", ela diz, rindo sem humor. Fugindo, espancado, mendigando um violão para se esconder. Você não é nem sombra do que fingia ser. Jacques tenta responder, mas as palavras não saem. Só consegue abaixar a cabeça, engolindo a vergonha. Tânia se levanta, o encara mais uma vez e sentencia. "A polícia pode até demorar para te pegar, mas o mundo já te condenou faz tempo." Quando ela vai embora, deixando-o sozinho no palco improvisado, Jacques sente que algo dentro dele finalmente se rompeu. A fuga continua, mas ele já não é mais fugitivo. Nos próximos capítulos, Jacques mais uma vez demonstra até onde é capaz de ir para proteger seus segredos. Astuto e sem escrúpulos, ele decide usar o celular de Philippa.
que continua desaparecida sob circunstâncias cada vez mais suspeitas, para manipular Léo. Fingindo ser a jovem, ele responde às mensagens do rapaz com frieza calculada, distorcendo tudo para desestabilizá-lo e afastá-lo de qualquer pista que possa levá-lo à verdade. Enquanto isso, em um canto completamente diferente da trama, Ryan e Cami vibram com o sucesso estrondoso da nova música do artista, celebrando a boa fase profissional como se aquele mundo sombrio que envolve Jaques, Danilo e Filipa não existisse. Léo, porém, não tem tempo para comemorar nada. Angustiado com tudo o que descobriu e convencido de que Danilo guarda informações comprometedoras sobre o assassinato de Abel, ele decide confrontar o rapaz de maneira direta. A discussão explode na frente de Manuel e Peter, que assistem perplexos enquanto Léo acusa Danilo de cumplicidade, exigindo respostas que Danilo não consegue ou não quer dar. Tomado pelo desespero de encontrar Filipa, Léo tenta novamente contato com a amiga, sem imaginar que é Jaques quem está lendo e respondendo cada palavra. Abalado, Léo busca apoio emocional em Marlon. O que começa como uma conversa sincera, carregada de medo e vulnerabilidade, acaba evoluindo para um beijo inesperado entre os dois. Um momento intenso que os pega de surpresa e faz Léo questionar ainda mais tudo o que sente, tudo o que vive e tudo o que ainda está por enfrentar. Enquanto isso, Samuel, cansado das manipulações de Jaques, decide encará-lo. O confronto entre os dois é tenso e agressivo, e numa tentativa desesperada de impedir que Jaques continue destruindo provas, Samuel acaba quebrando o celular de Ricardo. No entanto, mesmo com o aparelho destruído, ele consegue recuperar o chip, esperando que aquele pequeno fragmento possa conter alguma pista, algum vestígio capaz de revelar o que realmente aconteceu com Ricardo e quem está por trás da morte de Abel. Em outra frente, Marlon procura Danilo para tentar entender o caos que se instalou. Danilo, apesar de ainda atormentado pela culpa e pela pressão, desconfia profundamente que Jaques tenha feito algo terrível contra Filipa. Essa suspeita o corrói, levando-o a repensar cada atitude recente do vilão e a temer o pior. Léo, apesar do turbilhão emocional, decide manter sua marca na Boaz. Ele sabe que abandonar tudo agora seria uma vitória para Jaques e não está disposto a entregar terreno ao inimigo. Ao mesmo tempo, o clima esquenta entre Romano e Lucas, já que Romano passa a pressionar o rapaz de um jeito que deixa claro que algo grande está prestes a estourar. Determinando a agir de uma vez por todas, Danilo decide procurar por Filipa pessoalmente. Convencido de que ela pode estar em perigo, ele pede a Pan que lhe entregue a chave da casa da jovem. Sua expressão, carregada de tensão, não deixa dúvidas. Seja qual for a verdade, ele está pronto para enfrentá-la. Mesmo que isso signifique colocar Jaques contra a parede de um jeito que nunca fez antes. A vida de Filipa, que já vinha se equilibrando no fio da navalha desde a morte trágica de Abel, desmorona de vez quando a verdade que ela tanto temeu e ao mesmo tempo sempre pressentiu, finalmente vem à tona. Sozinha, Filipa sente o corpo fraquejar. O peso da traição, da impotência e da verdade finalmente exposta se mistura dentro dela. Ela se deixa cair em um banco, nas escadas, no chão, não importa onde, e chora. Chora como não chorava desde a morte de Abel. Chora porque a justiça parece distante. Chora porque ninguém nunca a avisou que descobrir a verdade machucaria tanto. Quando as lágrimas secam o suficiente para que ela consiga respirar, Filipa toma uma decisão. Ela não vai enfrentar tudo sozinha. Ainda tremendo, ela procura Samuel, alguém que sempre demonstrou empatia verdadeira por ela. Quando o encontra, ela finalmente se permite desabar por completo, abrindo o coração e revelando toda a história, desde a gravação de Ricardo até a participação de Danilo e o assassinato planejado por Jaques. É ali, diante de Samuel, que Filipa entende que a guerra só está começando, e dessa vez ela não pretende perder
Tânia chega à sala onde Filipa ensaia, carregando no olhar uma mistura de urgência e fúria. Sem ao menos pedir permissão para entrar, ela atravessa a porta com passos firmes, interrompendo completamente a aula de teatro. Os alunos se entreolham assustados, enquanto Filipa sente o estômago gelar. Tânia encara a jovem como quem carrega uma bomba prestes a explodir. Com a voz trêmula, porém decidida, solta a revelação que muda tudo. Eu sei quem matou Abel. A frase reverbera pela sala como um trovão. Filipa, já fragilizada por tudo o que viveu desde a morte de Abel, sente o coração acelerar. Sua respiração falha e ela precisa se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. A professora tenta intervir, mas Tânia está tomada por uma determinação quase feroz. Ela insiste que não pode mais carregar o peso daquela descoberta sozinha e exige que Filipa a ouça, ali mesmo, diante de todos. Enquanto isso, longe da tensão que cresce na aula, Agripino anda de um lado para o outro em casa com o semblante fechado. A revelação de Tânia, que chegou até ele de maneira fragmentada, o deixou profundamente abalado. Com medo das consequências e sentindo que a situação está prestes a fugir de controle, ele toma uma decisão drástica: chamar a polícia imediatamente. Acredita que apenas uma investigação formal pode impedir uma tragédia maior. Ele avisa que quer que Jacques e Samuel sejam interrogados. Ambos, a seu ver, têm muito a explicar sobre os últimos acontecimentos e sobre a teia de mentiras que envolve a morte de Abel. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Dara vive sua própria tormenta. Ela está inquieta, com o olhar perdido, imaginando como Jussara reagirá quando descobrir que sua famosa torta salgada, orgulho da cozinha da família, causou intoxicação alimentar em vários convidados da festa de Cami e Ryan. A moça teme que Jussara desabe arrasada, ou pior, que desconte em si mesma a responsabilidade pelo que aconteceu. A culpa pesa sobre Dara como uma pedra, e ela ensaia várias vezes o discurso que pretende fazer, sem encontrar coragem de fato para falar. Na festa, a situação ainda repercute. Cami, ainda tensa com a intoxicação dos convidados, confronta Jussara sem rodeios, pergunta o que ela colocou na torta, exige explicações e não tenta disfarçar a frustração. Jussara, abalada, balbucia justificativas enquanto tenta entender onde errou. A situação se agrava quando Léo, que vinha observando tudo de longe, resolve tirar satisfação com Ryan. Ele questiona o amigo sobre o envolvimento de Marlon e Bárbara, insinuando que a proximidade dos dois está causando problemas no grupo. Ryan tenta acalmá-lo, mas Léo já está irritado demais para ouvir. Sentindo o clima pesar, Marlon decide procurar Jeff. Ele sabe que exagerou em algumas atitudes e tenta, de forma sincera, pedir desculpas. Jeff, no entanto, está magoado e não se entrega tão facilmente. A conversa é tensa, cheia de pausas pesadas e frases interrompidas, mas revela o desejo de Marlon de reparar seus erros. E enquanto cada núcleo da história se fragmenta em seus próprios conflitos, Tânia continua firme diante de Filipa, encarando-a com a convicção de quem não pode mais esperar. A revelação sobre o assassino de Abel paira no ar como uma tempestade prestes a desabar. E ninguém imagina o quanto essa verdade ainda vai abalar toda a cidade. Samuel sente o estômago revirar quando percebe que Jacques está prestes a fugir. O clima já vinha tenso há dias, e agora, diante da movimentação suspeita do tio, tudo se confirma. Ele não pretende esperar pela polícia. Determinado, Samuel corre atrás dele, tentando interceptar a saída pela garagem. Mas Jacques, movido pelo desespero e pela frieza calculada que sempre o guiou, é mais rápido. Com um olhar gelado, quase desumano, ele passa por Samuel como um vulto e desaparece para evitar a prisão que finalmente se aproxima. A fuga acontece justamente no momento em que a verdade começa a emergir com força. Em Dona de Mim,
Os crimes de Jacques, longamente ocultados sob manipulações e mentiras, enfim vêm à tona. Ele é o verdadeiro responsável pela morte de Abel, o próprio irmão, causada pela sabotagem cruel dos freios do carro. A revelação, que parecia impossível meses atrás, agora explode como um vendaval sobre todos os envolvidos. E ninguém sente isso de forma mais intensa do que Danilo. Dominado pela culpa, por noites mal dormidas e pelo peso de carregar um segredo tão devastador, Danilo toma a decisão mais difícil de sua vida: entregar-se à polícia. Ele chega à delegacia visivelmente abalado, mas firme. Diante da delegada Valquíria, abre o jogo sem esconder nada. Conta que Jacques sabotou os freios do carro de Abel com a intenção de causar um susto, mas que tudo saiu do controle. Revela também como foi chantageado e coagido a manter o silêncio. Valquíria ouve tudo com atenção, anotando cada detalhe, cada nuance, cada brecha do relato que pode levar à captura do vilão. Quando Danilo termina, quase sem fôlego, a delegada não hesita. Emite imediatamente a ordem de prisão preventiva contra Jacques. A engrenagem da justiça finalmente começa a se mover de verdade. Do outro lado da cidade, como se tivesse um sexto sentido para perceber o perigo, Jacques nota que o cerco está se fechando. Ele sente as mãos tremerem, mas não por arrependimento, e sim pela possibilidade de perder o controle de sua própria narrativa. Decide então preparar sua fuga. Com a mesma dissimulação que sempre utilizou para manipular quem amava, ele se despede de Rosa, Davi e Ayla com discursos doces e gestos calculados. Nenhum deles imagina que aquelas palavras, ditas com falsas lágrimas, são apenas o adeus de um covarde que escolhe fugir ao invés de assumir suas culpas. Samuel, no entanto, não se deixa enganar. Observa o comportamento do tio e percebe que há algo errado. Quando finalmente o confronta, Jacques já está pronto para escapar. A tentativa de impedir a fuga se transforma numa cena tensa e dolorosa. Samuel implora, tenta argumentar, tenta segurar Jacques pelos ombros, mas o vilão o empurra, entra no carro e arranca em alta velocidade, desaparecendo sem olhar para trás. A partir desse momento, Jacques passa a viver como um foragido. Ele muda de esconderijo várias vezes, evita telefones, não mantém contato com ninguém e tenta, à sua maneira, se convencer de que ainda tem controle da situação. Mas a verdade o alcança quando menos espera. Algumas semanas depois, em um bar simples e quase vazio, Jacques tenta se esconder atrás da música. Toca violão, com o olhar perdido, como se quisesse apagar as marcas do passado. É então que Tânia aparece. Ela o reconhece de imediato e se aproxima com uma expressão dura. O silêncio entre eles é pesado, denso. Quando finalmente fala, sua voz é firme como uma sentença. Wanderson está morto. O impacto da notícia desmonta Jacques. Por um instante, o vilão, sempre tão frio, fica sem palavras, sem reação. E naquele momento percebe que sua fuga não será suficiente para esconder todos os seus pecados. A verdade finalmente o alcançou.